Olá, meu caro aluno, minha cara aluna. Dando continuidade ao nosso curso, agora a gente vai ver as operações de adição e subtração, tanto de números inteiros quanto decimais. Esse conteúdo ele é muito simples, no entanto, você tem que tomar alguns cuidados, porque vocês vão ocupar eles em quase toda a prova que vocês forem fazer. Sempre vai ter continha de mais, de menos, né, de multiplicação, divisão. Então, a gente vai reforçar alguns aspectos aqui para vocês se lembrarem. Começando pela adição de números inteiros, eu vou resolver um exemplozinho, tá? Então, seja o número 4.678 somado ao número 345. Então, como que eu faço essa conta? Primeiro, eu copio o maior número, 4.678, na parte superior. E na parte inferior, eu coloco o número menor, que nesse caso é o 345. O que você tem que tomar cuidado? Vocês têm que alinhar a parte das unidades, das dezenas de cada um desses números para que elas se somem. Ou seja, no 345, a parte das unidades do 345 tem que estar exatamente embaixo das unidades do 4.678. A ordem das dezenas do número 345 tem que estar exatamente embaixo da ordem das dezenas do número 4.678. Após vocês alinharem esses elementos, vocês vão somar. Ou seja, 8 mais 5 dá 13. Ok? O que ocorreu? No 13, a gente deixa o último algarismo embaixo e o algarismo posterior, que nesse caso é o 1, passa somando na próxima ordem. Ou seja, a gente vai ter 4 mais 7 mais 1. Isso aqui vai equivaler a 12. De novo, deixa o último algarismo embaixo e o algarismo posterior passa somando. 3 mais 6 mais 1, a gente vai ter 10. 4 mais 1, nós vamos ter 5. Ou seja, o resultado da soma de 4.678 mais 345 deu 5.023. Ok? Sem dificuldades até aí, né? Bom, agora a gente vai trabalhar a outra parte, que é a adição com números decimais. O que vem a ser essa adição com números decimais? É simplesmente somar números que possuem vírgula. Okay? Então, falou em número decimal, a gente está falando em vírgula. Aí eu vou fazer algumas observações quanto a isso. O zero no final da escrita não altera o valor numérico. Bom, o que isso aqui está dizendo? Se eu tenho um número, por exemplo, 5,4, esse número é igual, ou seja, é a mesma coisa que 5,40. Ou seja, esse zero aqui não alterou o valor numérico desse número. Ou seja, 5,40 vai ser a mesma coisa que 5,4. É claro que eu estou considerando esse zero depois ele está da vírgula. Ok? Vamos para a segunda observação. Compare primeiro a parte inteira dos números decimais, depois compare o que está depois da vírgula, da esquerda para a direita. Os décimos, os centésimos, os milésimos e assim sucessivamente. Quando a gente bate o olho numa explicação como essa, fica meio perdido. No entanto, ela é uma questão muito simples. Tá? Vamos pegar um número aqui. 45,847 e o número 45,832. Ok? Então a gente viu que nós temos a parte inteira, que é o 45, igual a parte inteira desse outro número. O decimal 8 é igual ao decimal 8 do outro número.
A parte centesimal, que é o 4, ela é maior do que esse outro número. Dessa forma, a gente comparou os números da esquerda para a direita e verificou que na parte centesimal deles, nós possuímos um número com menor valor, que nesse caso é desse segundo número aqui. Ou seja, a partir disso, nós verificamos que o número 45,847 ele é maior do que 45,832, ok? Sem dificuldade até aí, né? Bom, agora a gente vai resolver um exemplozinho, que é somar dois números decimais, que é o 25,3 mais 45,8. Essa soma aqui, ela é bem simples, tá? Vocês vão proceder da mesma forma que no exemplo anterior que eu dei. Ou seja, a gente vai alinhar unidade com unidade, parte decimal com decimal, e assim sucessivamente. Então, nós vamos colocar o número de maior valor na parte superior, que nesse caso vai ser o 45,8, e na parte inferior nós vamos colocar o 25,3. E somamos esses dois números. Cuidado que você tem que ter aqui é o seguinte, a vírgula tem que estar exatamente embaixo da outra vírgula. E o resto dos procedimentos são iguais. 3 mais 8 vai dar 11. Deixa o último logaritmo posterior passa somando. 5 mais 5 dá 10, com mais 1, 11. Então aqui nós temos 2 mais 4 mais 1, que vai dar 7. Então nós temos 711. Contudo, a gente tem vírgula, e essa vírgula ela vai descer exatamente no local que ela estava. Ou seja, nós vamos ter 71,1. Sem dificuldade até aí, né? Então lá. Vamos resolver mais um exemplozinho. 541,7 mais 87,9. Então, a gente vai colocar um número superior, um número maior na parte superior e o menor na parte inferior, que nesse caso é 87,9. Vamos somar esses números. 9 mais 7, a gente vai ter 16. 1 mais 7 dá 8. Com outro 1 vai dar 9. 8 mais 4 vai dar 12. Deixa o último algarismo e o posterior passa somando. Então, nós vamos ter 629,6. Mas por que a vírgula está aqui? Porque a vírgula ela veio descendo até a posição que ela estava anteriormente. Ok? Então, deixa isso sempre bem claro na mente de vocês. Vamos resolver um próximo exemplo aqui. 789,45 mais 43,87 mais 20. Vai ser o mesmo procedimento anterior. Então, nós vamos colocar o maior número na parte superior, que nesse caso é o 789,45. Na parte inferior, nós vamos colocar o segundo maior número, que nesse caso é o 43,87. E vamos somar esses elementos. Somar quem? Ao 20, que foi o último elemento que sobrou. Então, somando eles, nós vamos ter o seguinte. Não aparece nada depois do 20, a gente vai colocar uma vírgula e vai preencher com 0. Okay? Então, nós temos 0 mais 7 mais 5, que ao total vai dar 12. 0 mais 8 mais 4, que ao total vai dar 13. 0 mais 3 mais 9 dá 12, com mais 1, 13. 2 mais 4, 6, com mais 8, que vai dar 14, com mais 1, que vai dar 15. 7 mais 1 vai dar 8. Dessa forma, a gente obteve 853,32. A vírgula ela vai descer exatamente para o local que ela estava anteriormente. Ou seja, ela vai vir e vai parar aqui. O resultado dessa soma, então, vai ser 853,32.
Vamos lá. Algumas propriedades importantes. A propriedade do elemento neutro. Ou seja, na adição, qualquer número somado a zero vai dar esse número. Ou seja, 2 mais 0 sempre vai dar 2. Okay? Isso aí se chama propriedade do elemento neutro. A próxima propriedade é a comutativa. C mais D é igual a D mais C. Isso aqui é a frase um tanto clichê que a gente usa, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Dessa forma, se eu tenho 2 mais 3 igual a 5, significa que 3 mais 2 também vai ser igual a 5. Ou seja, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. 3 mais 2 vai ser igual a 2 mais 3. Não importando quem vem na frente. Ok? Vamos lá. Nossa próxima propriedade, propriedade associativa. O que significa isso? A adição de A associado com B mais C vai ser igual à adição de A mais C associado com B, né? Ou seja, se eu tenho 3 mais 4 associados com mais 2, isso aqui vai ser igual a 3 com mais 4 mais 2, ok? Ou seja, 3 mais 4 vai dar 7 mais 2 igual a 3, com 4 mais 2 que vai dar 6. 7 mais 2 vai dar 9. 3 mais 6 também vai dar 9. Dessa forma, a gente conclui que, independente dos termos associados na adição, o resultado vai ser igual. Nosso próximo assunto vai tratar sobre subtração. Subtração é uma coisa bem simples. É o quê? Simplesmente subtrair um elemento do outro. A gente vai começar com a operação de subtração entre números inteiros, ou seja, de números que não têm vírgula. E nesse primeiro exemplo, eu vou trabalhar com um exemplo simples, tá? Que é 1280 menos 345. Então, o que eu vou fazer aqui? Na parte superior, eu vou colocar o número 1280. E na parte inferior, eu vou colocar o 345, porque é o menor número. Alinhamos unidades, dezenas e centenas. E agora nós subtraímos esses elementos. Então, quanto que vai ser 5 menos 0? Não dá, porque o 0 ele é menor que o 5. Então, o 8 ele vai emprestar um número para o 0. O 8 vai virar 7 e o 0 vai ficar 10, porque o 8 emprestou o 1 para o 0. Então, 10 menos 5 vai dar 5. Depois, 7 menos 4, a gente vai ter 3. E aí, aqui por final, a gente sabe que 2 é menor que 3, ou seja, ele não pode ser subtraído. Dessa forma, o 1 vai emprestar para o 2. Então, nós vamos ter 12. 12 menos 3, a gente vai obter 9, ou seja, 935. Bom, agora a gente vai trabalhar uma outra parte que seria o quê? A subtração entre números decimais. Quando a gente faz subtração entre números decimais, a gente faz o mesmo procedimento que anteriormente, ou seja, alinha os números decimais e os números inteiros. Dessa forma, nós vamos ter 575,87, que é o maior número na parte superior. Então, nós temos 575,87, subtraindo de 76,92. 7 menos 2 vai dar 5. 8 menos 9 não dá para fazer, tendo em vista que o 8 ele é menor do que o 9. Ou seja, o 5 vai emprestar
1 para o 18. 18 menos 9, a gente vai obter 9. A vírgula, ela vai descer exatamente para o local que ela estava anteriormente, ou seja, para cá. Nós vamos somar o resto dos elementos. Tudo bem? Então, nós vamos subtrair o resto dos elementos. 6 menos 4 não dá para fazer, tendo em vista que o 4 ele é menor que o 6. Então, nesse caso, a gente vai pegar um número emprestado, 7. Ou seja, nós vamos ter 14 menos 6. 14 menos 6, a gente vai ter 8. 6 não pode subtrair do 7, tendo em vista que o 6 é menor. Então, nós vamos cortar aqui do 5, que vai ficar 4. E vai se juntar ao 6. Então, nós vamos ter 16. 7 menos 16, nós vamos obter 9. E o 4 desce normal. Ou seja, a subtração entre 575,87 menos 76,92 equivale a 498,95.